O caso da família Small foi escolhido para encerrar a franquia Invocação do Mal, que é uma história que chamou muita atenção na época, virou livro e já teve filme antes de Invocação do Mal 4. Hoje, nós vamos entender como a família Small começou a ser atormentada pelo alce de mochila. E olha, ô familhinha pra sofrer, viu? A casa teve 3 exorcismos com a ajuda do casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren, mas mesmo assim o demônio se recusava a sair. Ou seja, hoje nós vamos falar de um caso tão cabuloso, mas tão cabuloso que nem os Warren conseguiram resolver. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Hoje é um vídeo de caso, né, sobrenatural. Então quem tem medo desse assunto já vai se preparando, porque esse é um dos casos que eu achei, assim, mais assustadores no sentido de que coisas palpáveis, né, literalmente tocaram a família aí. E o Vitor fez esse roteiro e ele começou ali no fim da noite. Quando chegou ali mais pra madrugada, ele falou assim, eu vou dormir, tá bom? Porque ele chegou numa parte... Eu detesto fazer roteiro de sobrenatural de noite, gente. Não gosto. Não, gente, foi muito engraçado. Ele estava simplesmente fazendo o roteiro. Ele fechou o computador dele. Ele disse, Sibeli, eu não vou. Amanhã eu termino. Porque realmente é um caso assustador, tá? Eu não sei como tá o filme. Já vi gente que não gostou muito do filme. Sério? Uhum. Falou que se decepcionou porque esperou muito do filme, mas o caso real que a gente vai contar aqui hoje, né, entrega tudo. É essa questão. A expectativa é sua. A gente ainda não assistiu, eu tô indo sem expectativa alguma, e eu já sei que a franquia Invocação do Mal tem ali a tendência a romantizar o casal Warren. Então, que nem eu já entreguei na introdução pra vocês, esse foi um caso que os Warren não conseguiu resolver. Que nem a família Perron também, que a gente já contou aqui, vou deixar linkado pra vocês. Os Warren não conseguiram resolver. Mas o filme Invocação do Mal 1 tem um final feliz. Os Warren resolveram. Nesse caso... pode ser que aconteça a mesma coisa. Se você já assistiu Invocação do Mal 4, deixa aqui nos comentários o que você achou. Sem spoiler, porque acabou de lançar e a gente tá animado pra assistir. Mas sem spoiler, a gente vai contar a história inteira aqui. Mas sem spoiler do filme, é diferente. Porque nem sempre eles seguem também a linha, né, cronológica, a linha certinha do que aconteceu ali nas histórias reais. E que nem eles também, geralmente, no Invocação do Mal, eles pincelam coisas de outros casos, né, dos Warren. A gente vai contar o caso real, o que tá no livro, sabe? Porque o Vitor usou muito de auxílio do livro, que a própria família foi contando a história ali. Então, a gente não sabe como o filme vai trabalhar isso. Vamos descobrir em breve. Jack Small, filhos de John e Mary Small, depois que ele se formou no ensino médio ali, ele foi servir para a Marinha. Ficou ali um tempo servindo na Marinha, depois ele voltou para Luzerne, na Pensilvânia. Eu puxei um sotaque que eu não sei se é assim que fala o nome da cidade, Luzerne. Igual a família, é Small ou Smur? Aí vai do seu coração. A gente vai descobrir provavelmente Invocação do Mal, porque até... vendo vídeo de caso, ou então vendo entrevista com a família, eu fico na dúvida. Eu acho que é Smur. Smur. Depois que o Jack voltou da Marinha, ele começou a trabalhar numa fábrica de doces, e foi nessa fábrica de doces que ele conheceu a Janet. A Janet foi criada pela mãe, depois que ela passou por um divórcio muito difícil, e aí ela também se formou no ensino médio, só que depois disso ela já foi direto trabalhar na fábrica de doces, no setor ali de embalagens. Mesmo o Jack e a Janet trabalhando na mesma fábrica, eles não se conheceram logo de cara. Eles só foram se conhecer numa festa de Natal que aconteceu em 1967. E aí eles se conheceram, começaram a namorar e se casaram. Vou eu falando com toda a felicidade, como se fosse uma história feliz de um casal que se conheceu. E se casaram, tiveram filhos e foram amaldiçoados por um demônio que infernizava a casa deles. E os primeiros 2 anos de relacionamento ali, de casamento do Jack e da Janet foram, supimpa. Eles estavam vivendo super felizes ali, tiveram as 2 primeiras filhas, né, a Dawn e a Kim, e a Janet até largou o emprego para se tornar dona de casa em período integral e mãe em período integral. O Jack tava progredindo em questão de salário, em questão de cargo onde ele trabalhava, e eles moravam juntos com os pais do Jack,
Mary e John em Wilkes-Barre. Tudo que eu vi sobre esse caso, assim, a gente vai ver que vai ter muito isso do casal junto com os sogros, né, os pais do Jack. E a gente pode ter aquela impressão de, moravam com os sogros, né, a Janet devia sofrer. Mas, gente, parece que a relação deles era muito boa, assim. Gente, até aí tá comercial de margarina, né, todo mundo feliz. Só que em 1972 chegou o furacão Agnes, que acabou ali com a felicidade da família, porque a casa onde eles moravam passou por uma inundação. Teve uma inundação ali de 3,5 metros de água. E aí foi a família lá reformar a casa, coisa e tal. Gente, mas não teve jeito, porque aquela área se tornou uma área de risco. Então o governo teve que falar, olha, infelizmente vocês não poderão continuar morando nesse lugar. E aí eles tiveram que se mudar. E é aí que entramos na casa sobrenatural, na casa que eles vão viver momentos complicados. Porque foi a partir daí que eles compraram a casa geminada, que ficava no 328 e 330 da Chase Street, em West Piston. E eles compraram essa casa por $18 mil. Isso lá na década de 70. Gente, isso é muito dinheiro, tá? $18 mil é muito... eu fiquei olhando e falei assim, nossa, gente, tão baratinho. Amor, década de 70. Aí no livro, tá, que eles venderam pro Jack e pra Janet por 4 mil, a parte do outro lado. Ah, é? É, não foram morar de graça também, não. Tá lá que venderam por 4 mil. Então, família feliz, dinheiro é negócio à parte. Na época que eles compraram a casa, gente, eles não sabiam muito sobre o pessoal que morava lá antes. Eles sabiam que no 328 morava um senhor, meio desocupado, assim, sem muitas características marcantes. E no 330, uma senhora alugava a casa para pessoas, inquilinos, assim, gente que morava lá temporariamente, coisa e tal, e depois se mudava. E eles fizeram todas as inspeções na casa, porque quando você compra uma casa, você tem que ver se tá tudo certinho. Então, eles viram encanamento, pintura, viram tudo, gente, tava tudo tranquilo, assim. O que não tava tranquilo, eles arrumaram, coisa e tal. E em 1973, eles se mudaram. Durante os primeiros 18 meses, eles foram felizes, assim, tempo integral nessa casa, tá? Era uma rotina de família, curtindo com os filhos, indo no supermercado, vivendo tranquilamente. É muito importante também a gente pontuar que era uma família muito católica. Eles gostavam muito de ir na missa, eles tinham a crença católica muito presente ali. Mas em janeiro de 1974 foi que o bicho começou a pegar. A Mary, ela quis botar um tapete vermelho na sala. Um tapete babadeiríssimo. Comprou o tapete, os funcionários foram lá deixar o tapete. Quando a família abriu, menina, tinha uma mancha bitela, uma mancha preta enorme no tapete. Pelo que eu vi, assim, desse caso, da família, parece que eles eram muito tranquilos, tá? Muito de boas. Nesse caso, eu já iria o quê? Ligar pra onde me vender e falar assim, aqui, veio manchado, tá? Eu vou solicitar a troca, tá bom? Obrigada. Eles não. Na noite em que eles descobriram a mancha, eles começaram a fazer umas misturinhas lá de limpeza pra tentar tirar a mancha e realmente conseguiram. Eles tiraram ali, foram dormir. Só que quando eles desceram na manhã seguinte para tomar o seu cafezinho merecido, a mancha tava lá de volta. E ficava nessa labuta de tentar tirar a mancha voltava. Tentava tirar a mancha voltava. Até que eles decidiram jogar o tapete fora, tiraram e botaram outro no lugar. Depois disso, coisas esquisitas acontecendo na casa. Jack tava assistindo televisão, sua merecida televisão também, tava ali tranquilo e tal. De repente, pega fogo a televisão, enquanto ele tá assistindo. Ah, se bem, mas aí pode ter sido um curto-circuito pontual. Não, porque vários pequenos incêndios começaram a acontecer ali na casa. Mas depois disso também, canos começavam a soltar, mesmo depois deles terem sido soldados, tudo certinho. Aí a banheira começou a aparecer arranhada. Madeira do banheiro começou a aparecer arranhada. E era assim, parecia que um bicho louco, selvagem, começou a aparecer e arranhar tudo, nervosamente. Não tinha nem como dar desculpa, ai, a casa tá desgastada, a casa tá velha, não tá reformada, porque tava. Eles realmente viram ali que tava tudo certinho na casa, o que não tava certinho eles reformaram. Então não era desgaste com o tempo, porque a casa tava ok quando eles conferiram. Até aí, gente, nada bem. Mas daí pra frente começou a ir só mais pra trás. Em 1975, a Dawn, que é a filha mais velha dos Small, ela começou a ver algumas criaturas flutuantes no seu quarto. Aí já começou a ver
Quando começa a ver, pra mim, já perdi tudo, morando de aluguel. E aí ela via aquelas criaturas flutuantes no quarto dela, saía correndo pro quarto dos pais, falando, pelo amor de Deus, gente, eu vi coisas flutuando no meu quarto, vocês vão lá agora me socorrer. Jack ia lá como um bom pai, maravilhoso, chegava lá, não tinha nada. A menina passava de doida. Eu vi que os especialistas, os demolologistas, falam que quando aparece assim só pra uma pessoa, é realmente pra criar esse ar de confusão. Faz sentido. Porque aí só uma viu, aí fica os outros duvidando, entendeu? Fica fazendo ali a família se passar de doida um pro outro. Nossa, faz sentido mesmo. Porque se todo mundo vê, não tem dúvida nenhuma. Ao longo dos anos, eles continuaram passando por esses momentos complicadíssimos e sobrenaturais. Em 1977, a família aumentou. Chegaram as gêmeas Shannon e Karen. E foi nesse momento que eles começaram a perceber que tinha alguma coisa de errado com a casa. Eu amo que tem essa parte aqui no roteiro. E o Vitor mesmo já não aguentou o que ele escreveu. 3 anos depois. Depois de tudo isso, que vocês perceberam que tava alguma coisa de errado com a casa, meus amores. Mas é porque, assim, vai contando as partes sobrenaturais que eles vivenciaram ali e tudo mais. Só que, né, como você falou, 3 anos aí, não foi dia após dia acontecendo isso. Tinha um espaçamento, até porque, né, como é que eles fizeram filhos? Tendo essas coisas ali. Teve um tempinho de sossego. Tinha o faz-me rir também, né? No tempo de descanso ali dos fantasmas, eles faziam as coisinhas deles. Eu acho que é por isso, porque não era uma coisa recorrente e também estava acontecendo coisas pontuais, coisas pequenas, que poderia ser coincidência, igual o negócio do tapete, o negócio da televisão, essas coisinhas assim. Quando junta tudo que fica esquisito demais. E o vulto foi a criança que viu, sabe? Poderia ser pesadelo. Sim, faz sentido, faz sentido. As descargas da casa começaram a ser acionadas do nada, sem que ninguém apertasse. Eles ouviam passos na escada, as gavetas do nada começavam a abrir de forma aleatória. Rádios que estavam desligados ligavam e começavam a tocar coisinhas de rádio. Cadeiras de balanço começaram a balançar sozinhas. E aí, cadeira de balanço faz aquele rangidinho gostoso que a gente adora, né? Que faz um que já tem uma aura de fantasma, esse barulho. Ou seja, as verdadeiras aventuras do Saci, né? Abrindo Saci... porta, ligando rádio. É verdade. Nossa, é verdade, Saci faz isso. Mas realmente, só não é o Saci porque não é no Brasil. Porque senão, eu fazia a mesma piada que eu fiz no Terror na Esquina. Senão o Saci estaria no Jet to Holiday. And right now, não vem com isso não, you can save 50 não vem com isso não, pelo amor de Deus. Não. Como se não bastasse, gente, isso tudo, eles começavam a sentir um negocinho, um cheirinho gostoso, azedo, bem agradável. E eu acho muito bonitinho que em todos os lugares que você pesquisa, no livro e tal, fala que eles levavam muito na brincadeira no começo, que falavam que era o chulé do Jack. Eu acho bonitinho, porque você vê por esses pequenos detalhes que a família tinha essa união, essa brincadeirola, sabe? Brincadeirola. Eu acho bonitinho. No começo as filhas ficavam falando, é o chulé do papai, é o chulé do papai. Não era... Nojo. Mas não era, não. Você vai vendo que a história vai passando, cada vez o buraco vai ficando mais embaixo. Por quê? Teve certo momento que o Jack sentiu uma mão acariciar as suas costas. Uma mãozinha, ele até pensou assim, ai, Janet, para! Ai, que gostoso, brincadeirinhas boas e gostosas. Aí ele virou, a Janet estava dormindo. Em sono profundo. Então não foi ela que passou as mãozinhas nas costas dele. É de se imaginar que a família, a esse ponto, já estava cansada de passar por essas coisas. Até porque os fenômenos paranormais só estavam aumentando. E lembra esse cheiro que eu falei? Lembra? Falei há 2 segundos atrás. O cheiro que as meninas brincavam que era o chulé do Jack? Então, eles começaram a procurar de onde estava vindo esse cheiro e eles não encontravam. Só que depois o Jack lembrou que a primeira vez que ele sentiu esse cheiro horrível foi uma vez que ele tava ajoelhado na cama dele, rezando, e o fedor tava vindo debaixo da cama dele. A casa tava numa temperatura normal e do nada caía pra caramba, ficava super gelado. O termostato tava lá 21 graus, que é a temperatura ambiente, coisa boa. Só que ficava gelado, assim, se tava num canto, a casa ficava gelada, simplesmente. Os pais do Jack, Mary e John, eles moravam na outra casa, né? Que era a casa geminada, coisa e tal. Eles ouviam de vez em quando brigas, mas brigas assim,
pesadas, palavras obscenas, coisas que o Jack e a Janet não falariam um pro outro numa briga, porque assim, eram coisas muito pesadas e eles não costumavam brigar assim. E aí, quando os pais do Jack iam lá pra ver o que estava acontecendo, não tinha nem ninguém em casa. E eram as vozes do casal brigando. Só que eles não estavam nem lá. Em fevereiro de 85, você vê, gente, foram anos, tá? Foram anos, foi passando tempo. A Janet, ela tava no porão, lavando suas roupinhas lá tranquilamente, até que ela ouviu alguém chamar o nome dela. Chamaram ali e tal, aí ela respondeu. A Kinga respondeu, falou assim, o que você quer? Só que não tinha ninguém em casa. Ah, isso daí a gente já ouviu aqui. Gente, isso aí acontece direto. Várias vezes eu ouço o Vitor me chamando. Só que eu não respondo. Né? Eu não respondo. Inclusive, ontem eu tava fazendo pipoca, eu ouvi você me chamando. Não, mas eu não respondi. Eu fui até a sala pra ver se você tava me chamando, se você realmente estava. Eu tô falando porque... Não, eu tô falando que eu não respondo. Que nem a Janet respondeu, eu já ouvi falar que não pode responder. Ela só não respondeu, como também perguntou o que a coisa queria. Deu abertura pra uma conversa ainda mais. Eles chamavam, né? Não era fantasma, não era assombração, não. Eles chamavam de a coisa. Chamava de a coisa. Ou seja, eles mesmos não sabiam o que era. Depois disso, a casa voltou a ficar fria do nada. A Janet estava na cozinha e ela viu uma figura humana, sem traços faciais, sem nada marcante, enquanto ela estava ali de boa fazendo suas coisinhas. E aí tem uma fala dela aqui que eu vou ler pra vocês. Eu fiquei muito calma, eu não aguento isso. Eu fiquei muito calma. Nos filmes, as pessoas sempre gritam e correm, mas eu só fiquei parada com um ferro na mão e observei a coisa aí, que o Vitor falou que ela chamava de coisa. Pra ser honesta, a princípio eu não tive certeza nem se ela existia. Sabia que havia a possibilidade de eu estar alucinando ou alguma coisa assim. Mas ela começou a se mover na minha direção. E foi então que eu soube que não havia dúvidas quanto a isso. A coisa, o que quer que fosse, era real. Muito real. A coisa parecia ser feita de fumaça. Sabe a ideia de vulto? Então, só que vulto é uma coisa que vai passando assim rápido. Não, é como se fosse um vulto, só que parado. Era uma fumaça espessa, mas apesar de espessa, dava pra ver através dela. E aí, a Janet olhou e mediu mais ou menos ali, comparando com a geladeira dela, e a figura tinha 1,75 m ali, mais ou menos. Tinha aquele cheiro bem ruim, que eles já estavam sentindo antes. E aí, essa criatura não andava, ela meio que deslizava, foi na direção da Janet, passou perto dela, e aí ela, nossa, o cheiro tava difícil até dela assimilar, muito forte. E aí passou por ela, saiu da cozinha e foi em direção à sala. A Janet ficou paralisada, ficou meio travada ali com a situação, e quando ela olhou na direção da sala, não tinha mais nada, tava vazia. E aí ela saiu da casinha dela e foi pra casa dos sogros, pra não ficar sozinha, certíssima. Quando ela chegou lá, ela falou com a Mary, e aí a Mary já chegou fazendo o sinal da cruz, não sei o que, começou a rezar a novena lá, que ela rezava toda a tarde. E tem uma fala da Mary que eu vou ler aqui pra vocês agora. Eu tava aqui sentada na minha cadeira, com os pés pra cima, rezando minhas novenas. Olha a pose dela rezando, gente, que chique. Quando eu senti um tipo de presença, olhei pra cima e vi essa forma aparecer, descendo a escada e entrando na sala. Ela passou por mim e desapareceu. A partir desse ponto, continuou piorando, que não é novidade pra gente aqui, porque a gente sabe que tá piorando desde o início, desde que começou só tá piorando, mas foi complicado que no dia que a Kim foi crismar, ela tinha 13 anos. O lustre se soltou. E se soltou e ia matar a Shannon. A Shannon, que era uma das gêmeas, né? Ia cair bem em cima dela. Elas conseguiram se esconder ali rapidão, pensando rápido, foram pra debaixo da mesa. Só que não deu tempo de puxar a Shannon totalmente. Conseguiu tirar ela debaixo do lustre pro lustre não cair em cima dela, mas acabou atingindo um pouquinho. Ela machucou o ombro, assim, um lustre enorme, gente. Mas a menina não morreu, só que machucou. Conforme as coisas iam piorando, aconteceu até deles flutuarem algumas vezes. Tipo, a Janet e o Jack, eles estavam ali no momento íntimo deles, momentos de amor, na cama, ali nos travelhouses. E depois que eles terminaram, a Janet foi arrancada da cama e jogada na parede. Enquanto o Jack estava atordoado, engasgando com um cheiro péssimo que ficou no quarto. Teve uma outra noite que a Shannon, ela foi tirada da cama, também arrancada da cama e jogada escada abaixo. E o que aparenta é que essas
entidades, essas coisas que estavam lá, estavam ganhando força, porque no começo era uma coisinha que mexia, uma cadeira de balanço, depois começou a queimar coisa, depois começou as aparições, você via elas, e agora elas já estavam começando a manipular a família, começava a pegar e tacar longe. Isso, menino. Eu vi que o Ed Warren, ele acreditava que os espíritos estavam ali adormecidos naquela casa e de alguma forma eles despertaram. E aí eles iam sugando a energia da família, né? E faz sentido, né? Eles ficando mais fortes com isso. Se eles estavam adormecidos... E o casal cada vez mais cansado. Mais cansado, mas eu estaria também. Não vou negar. E sobrava até pros vizinhos, gente. Porque eles começavam a ouvir gritos vindo da casa. Briga, gritos, desespero. Mesmo quando a família não estava lá. Até que 2 padres foram convidados para ir lá visitar a casa geminada dos Smule. O padre Sean Maloney, ele foi jantar na casa da família uma vez. Eles eram amigos de longa data. E aí os Smule falaram, tá acontecendo uns negócios aqui muito complicados aqui em casa, deixa eu contar pra você. E eles ficaram bem aliviados quando o padre acreditou neles, porque o medo deles também era não serem acreditados. O padre Maloney foi ao andar de cima e depois nos contou que percebeu que estava na presença de alguma coisa maligna. O padre andou pelo local, abençoando cada cômodo e ordenando que o demônio deixasse aquelas pessoas em paz. Algumas semanas depois, volta o cão arrependido. Voltou ali o demônio a atormentar a família. E aí eles chamaram o Monsenhor Hugh Byrne para ver se dava um jeito ali na casa. Em janeiro de 1986, a Janet ouviu falar ali de Ed e Lorraine Warren. E finalmente eles apareceram na história, né, gente? Depois de um tempão. Mas aí ela ouviu falar que eles eram demonologistas, investigadores paranormais, coisa e tal. A Janet ficou mais uma vez com medo de ela contar as coisas que estavam acontecendo para os Warren e eles não acreditarem. Só que o que ela podia fazer? Para onde ela ia recorrer? Não tinha. O não ela já tinha. Então ela tinha que tentar. O casal Warren foi até a casa dos Smule, acompanhado por Diane Reyes, que era uma bibliotecária e vidente, que fazia parte ali da equipe dos Warren, equipe de pesquisa, coisa e tal. E aí começou o questionário. Os Warren começou a perguntar para os Smule se eles eram religiosos, se eles fizeram algum ritual dentro da casa, fosse ele, um ocultismo, um satanismo ali, algum ritual satanista. Usei uma tábua Ouija, uma coisinha. E parece que os Warren sempre fazia isso, assim, pra ver se a causa do que a família tava passando era de alguma coisa que eles fizeram. Em seguida, os Warren e Diane andaram pela casa e conseguiram identificar a presença de 4 espíritos malignos. A Lorraine disse: existem 4 espíritos na casa. Um deles é uma mulher idosa, provavelmente senil, mas não é violenta. Ela só está confusa. Existe outra mulher muito mais jovem e ela é um espírito insano e violento que pode querer machucar vocês, mas eu acho que a gente pode lidar com ela por meio de orações. O terceiro espírito da casa é um homem e a essa altura tudo que sabemos é que ele tem um bigode e que pode causar vários danos. E então ao 4º espírito, que é um demônio e que tá aqui para criar o caos e destruir a família. É aí que o filho chora e a mãe não vê, né, gente? Porque enquanto a gente tá lidando com espíritos de pessoas que morreram, é mais fácil de lidar. Agora, com o demônio, o buraco é mais embaixo. E foi aí que o Ed falou isso que o Victor falou mais cedo, né? Que eles chegaram à conclusão de que provavelmente o que estava ali naquela casa estava adormecido. E aí, com a família indo pra lá, os espíritos ali começaram a ficar atiçados. E aí ele até culpou basicamente a entrada das filhas na puberdade. Entendi isso. Vamos culpar as adolescentes? Vamos culpar ali coisas normais do crescimento humano, a puberdade, aí atiçou o demônio. Eu não entendi isso. Como que a puberdade ia atiçar o demônio pra sair? Eu não sei. Daqui pra frente a gente vai ver que esse demônio, essa coisa que tá lá tem uma coisa muito voltada pro sexual, né? A partir daqui a gente vai ver muito. Não sei se acaba tendo certa ligação com isso e é a única explicação que eu consigo chegar com a ligação com a puberdade das meninas. Os Warren tentaram atiçar ali as presenças demoníacas, cantando, botando cânticos religiosos e tal, com água benta, coisa e tal, e deu certo. Em primeira mão ali deu certo, os demônios começaram a sacudir espelhos, e aí eles até conseguiram ouvir soletrando
uma frase que foi: seu bastardo imundo, saia desta casa. E até então, parecia que ali orações, água benta, essas coisas mais tradicionais conseguiriam controlar as criaturas e deixar a casa mais amena. E aí vamos entrar numa parte meio sensível, tá? Se você tem gatilhos com abuso sexual, continue com cuidado ou passe alguns minutinhos. Mas a partir daí, o Jack, ele foi violentado sexualmente. E engraçado que a gente falou tem pouco tempo dos incubos e dos sucubos, que são demônios ali que tem uma pegada mais sexual e tal. E me pareceu muito, eu lembrei muito dos incubos e dos sucubos quando eu tava pesquisando sobre essa parte, assim, e vendo sobre a questão dos abusos sexuais. Mas aí, essa coisa que abusou do Jack se passou por uma mulher de olhos vermelhos e de gengivas verdes. Parou no Jack? Não, gente, não parou no Jack. A Janet também foi violentada sexualmente por uma criatura sobrenatural, que ela não sabe o que era. E também ouviam muitos grunhidos de porcos vindo da parede. Grunhidos de porcos aparentemente significa que tem ali uma coisa demoníaca muito forte. Tem uma aura demoníaca, tem um demônio ali forte. Barulho de porco significa isso. Dedo no cu e gritaria. Começou a atingir o Ed Warren, que ele começou a se sentir meio sufocado, tava tendo ali alguns sintomas de gripe. Os Smul, eles começaram a querer chegar na igreja, falar assim: olha, a gente tá precisando de um exorcismo na nossa casa. E a gente já falou aqui várias vezes no canal que exorcismo é bagunça, né? Você precisa de um monte de permissão do Vaticano, tem que ser uma coisa mais formal mesmo, não é bagunça. Será que hoje em dia ainda faz? Eu acho que deve fazer sim, mas deve ser muito criterioso. Não sei, fiquei curiosa de pesquisar. E aí eles até procuraram a diocese lá e falaram tudo o que estava passando. Falaram para eles que iam mandar o caso deles para especialistas para ver tudo certinho, mas que por hora a igreja não podia se meter. Só que os Warren, eles têm um contato, né? Tinham, né? Eles morreram. Mas eles tinham um contato muito pertinente para esse momento, que é o Padre McKenna, que ele já apareceu aqui outras vezes. E se você pesquisar coisas sobre os Warren, você vai ver bastante o nome do Padre McKenna, que é um padre meio rebeldão, assim, ele não concordava com algumas coisas da igreja e tal, e ele acompanhava os Warren, às vezes, fazendo uns exorcismos também, quando precisava. O Padre McKenna foi na casa dos Smul, realizou um exorcismo, só que pareceu que não adiantou muita coisa. Na verdade, parece que os demônios ficaram com mais raiva ainda. A filha do casal, a Karen, ela adoeceu, ficou com uma febre muito forte, quase morreu. A Dawn quase foi violentada sexualmente pela entidade. Janet e Mary, elas começaram a aparecer com marcas no corpo, de mordidas, arranhados, e tava todo mundo andando deprimido em casa. Mas a depressão, se não foi coisa que o demônio foi colocando, eu acho que eles também já estavam cansados com todas essas pequenas coisas é ótimo, né? Nesse ponto já são grandes coisas, mas eu acho que eles também já estavam cansadíssimos de tudo que estava acontecendo. O Ed Warren explicou que eles já estavam no segundo passo da possessão demoníaca, que é a opressão. Depois disso vem a infestação, depois a possessão e depois a morte. O Padre McKenna voltou no final da primavera lá para realizar um segundo exorcismo, que mesmo assim não deu certo. O demônio começou a seguir eles até por viagens e atazanava o Jack no trabalho dele. Então, era um negócio que já estava saindo da casa e acompanhando a família. E por isso a família sabia que não adiantaria eles se mudarem da casa, porque o que tivesse ali provavelmente ia acompanhar eles. Depois de serem recusados pela igreja, né, eles foram atrás de pedir ajuda para a igreja e não podiam se meter oficialmente, eles resolveram procurar e aparecer em um programa de televisão, alguma coisa, para o caso deles ficar mais conhecido. Foi quando eles conseguiram ir num programa chamado People Are Talking, em que eles contaram o que estava acontecendo com eles, mas sem se identificarem. E, enquanto isso, o tormento continuava na casa. A Janet de novo foi jogada contra a parede, o Jack já estava conseguindo ver o demônio com uma forma monstruosa, assustadora, que se aparentava muito com um porco, só que andando em duas patas. A Janet também sentiu ali uma mão passando pelo corpo dela, segurando a nuca. O Jack foi violentado mais uma vez sexualmente. Em agosto de 1986, os Smul, eles concederam uma entrevista para um jornal, o Wilkes-Barre Sunday Independent. E a partir daí, gente, a casa se tornou um ponto turístico. Curiosos, céticos, gente que queria ver o que estava acontecendo, começaram a aparecer na frente da casa deles.
deles. Algumas pessoas que eram mais céticas com toda essa situação, incluindo até alguns vizinhos deles, falaram que era tudo invenção, que eles só estavam querendo chamar atenção mesmo, querendo lucrar com o caso. A cobertura do caso pela TV pareceu chamar a atenção da igreja, assim. Eles começaram a ser mais vistos. Os Warren organizaram um exorcismo em massa ali, com vários padres, chamaram uma galera pra abençoar a casa ao mesmo tempo. Eles organizaram um terceiro exorcismo com o padre McKenna. E dessa vez, o exorcismo pareceu funcionar. A casa pareceu ficar em paz. Só que durou apenas 3 meses. Pouco antes do Natal de 86, o Jack viu novamente a figura humanoide. Ai, gente, eu acho que se eu fosse o Jack nessa situação, eu ia... não, eu não quero mais, tira de mim. E foi meio que isso que ele fez, que ele pegou um rosário ali e ele começou a rezar e torceu muito pra ser uma coisa isolada, pra ser uma coisinha só. Ai, apareceu, escapou, isso aqui escapou, mas não foi, gente. Tudo voltou a acontecer novamente. Barulhos, cheiro ruim pra caralho, agressão, atos violentos contra a família. Eles já estavam frustrados, eles já estavam cansados, já estavam completamente sem esperança, sem saber o que fazer. Eles se mudaram de cidade. Pouco antes deles lançarem do livro ser lançado contando tudo que eles tinham passado lá, o livro The Haunted. Em 2017, o Jack faleceu porque ele teve complicações com diabetes. A Karen, que é uma das filhas, né, dos Smule, ela se tornou investigadora paranormal. E ela contou que mesmo a família sofrendo muito, né, o pai dela sofrendo muito, eles conseguiram superar isso. Aí, que nem eu falei com vocês lá no início, já tinha lançado um filme sobre esse caso antes de Invocação do Mal. Em 1991 foi lançado o filme A Casa das Almas Perdidas, que é baseado nas coisas que eles contaram no livro. E agora a gente vai ver essa história novamente revivida em Invocação do Mal 4. E, gente, esse caso tem muita coisa que você pode até pensar assim, ai, tem muita cara de fantasioso. E pode ser, não tô tirando isso não. Vocês sabem que eu sou cética pra essas coisas. Só que eu também tenho isso de, pô, a pessoa tá contando isso, eu vou acreditar até segunda ordem, porque, cara, se você quer lucrar com coisa, você não vai inventar que sua família... Pode até que você invente, mas é tanta coisa, tanto sofrimento, é tanta coisa pesada nesse caso que eu fico assim, gente, será que a pessoa inventou isso tudo mesmo? Inventou que foi violentada sexualmente por um demônio? No livro traz com muitos detalhes, né, alguns pontos assim também que aí faz questionar realmente por que alguém inventaria isso tudo. Porque assim, eles eram super católicos e isso desde sempre, né? Eles tiveram uma criação católica, eles eram devotos assim. Eu fico pensando se uma família tradicional iria... Vai correr assim tanto pra ter fama. Pra ter que fama. Dinheiro não vai ter muito. Não vai, gente. Ai, vai vender livro, vai vender... Gente, mas o retorno não é tanto assim. A não ser... Warren, sabe? Que eles são um casal que fazem vários casos e tá ali acompanhando vários casos. Mas até os Warren, a casa deles também não era essas coisas. O museu deles é bem acabado. Sim, eles conseguiram, acho que, mais fama, assim, coisa e tal. E demorou também, né? Com Invocação do Mal, que eles ganharam muita fama mesmo. Que aí, hoje em dia, qualquer um fala o nome deles... Você conhece os Warren, sabe? Por causa de Invocação do Mal. Mas eu fico pensando, pro casal Warren, pode ser até que tenha algum lucro. Pode ser, ai, beleza, vamos fazer aqui vários casos e aí esses casos vão trazer notoriedade pra gente, a gente vai receber um dinheiro, vai fazer livro, coisa e tal. Eu acho que pra família, ainda mais uma família comum, que eles já tinham uma vida boa, vamos contar com isso também? Porque eles não tinham uma vida ruim, eles não eram pobres, eles... Porra... A gente viu aqui que em certo momento o Jack ele tava, tipo, ganhando dinheiro, o salário dele tava aumentando, sabe? Ele tava aumentando o cargo lá. Será que vale a pena, sabe? Toda essa... Gente, deve ser insuportável você sair da sua casa e ter um monte de gente na frente. Eu não vou colocar minha mão no fogo porque eu não coloco minha mão no fogo nem por mim. Nem eu acredito 100% nas coisas que eu já vi. Não vou botar minha mão no fogo por causa dos outros, mas eu também não estou aqui pra duvidar. Não tô mesmo. Até porque eu não quero que uma criatura humanoide em forma de porco apareça aqui pra falar assim. É verdade, tá? Eu achei muito específico esse muito específico, porco. Né? Não queria ver, não. Não, eu também não. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia esse caso, se você tá animado com Invocação do Mal, se você já assistiu. A gente vai assistir, gente. Esse final de semana a gente já deve assistir, né, amor? E aí a gente conta pra vocês também o que achou. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Beijo, gente. E até a próxima.